paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Uma das tarefas mais fascinantes na leitura da Bíblia é descobrir, captar a veia catequética de cada evangelista. Nós temos comentado aqui já em outras ocasiões que a gente não deve ler ou ouvir os evangelhos como se fossem apenas uma narrativa, uma reportagem, digamos assim, dos fatos e dos ensinamentos de Jesus. Há muito mais do que isto nas narrativas evangélicas. Cada evangelista tem por objetivo relatar um fato, um ensinamento de Jesus, com a intenção de que este fato e este ensinamento provoque resposta, reação em nossa vida. Nesta perspectiva, juntos nós vamos analisar um desses momentos especiais vividos por Jesus. Trata-se da chegada de Jesus na sua pregação itinerante a um povoadozinho chamado Naim. Ao chegar neste povoado, Jesus topa com um cortejo fúnebre. Estava levando para enterrar, fora da cidade, como era o costume, o filho único de uma mãe viúva. Aqui é importante a gente entender um pouco o contexto cultural da época. Evidentemente, existe o lado humano, e o lado humano representa aquela dor típica, especial, de uma mãe, de um pai, levando um filho para ser enterrado. Essa dor, só você, mãe, só você, pai, é que pode avaliar a intensidade. Mas não bastasse esta dor, havia alguns detalhes extras que, por incrível que pareça, aumentassem ainda mais, carregassem ainda mais o sofrimento. É aquela mentalidade presente na Bíblia, no tempo de Jesus e antes dele, de que todos os infortúnios que acontecem na vida da gente são castigos divinos. Imagina, não bastasse a dor de perder um filho, a mãe ainda carregava esta outra dor moral de que estava sendo punida por Deus. Além da dor humana, da dor moral, tinha ainda a dor social. Porque no tempo de Jesus, a mulher não tinha representação nenhuma, não tinha presença nenhuma. Ela só podia pleitear os seus direitos civis se tivesse algum homem que pudesse representá-la. Seria o marido, seria o filho. Mas esta mulher perde tanto o marido como o filho. Ela ficava à mercê de gente que podia muito bem explorá-la. Jesus compreende todo este contexto. Compreende toda a dor, desespero daquela mulher. Ela estava literalmente arrasada. E aí, motivo por compaixão, Jesus se aproxima dela e lhe diz: não chore. Como quem quer dizer assim: eu vou socorrê-la. E ao dizer isto, ele se aproxima ao esquife, se aproxima ao caixão, à maca, onde estavam levando o jovem. Chega perto da maca e diz ao jovem
sem vida. Jovem, eu ordeno você, levante-se. E o jovem se levantou e o devolveu vivo para sua mãe. Imagina você a alegria daquela mulher, o alívio daquela mulher. E todo mundo, naturalmente, vendo aquele evento, começou a exclamar: um profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. E aqui que começa então na nossa reflexão para entender a catequese do evangelista Lucas. Nós podemos imaginar que o importante era a ressurreição deste jovem, não deixa de ser evidente. Mas parece que não é o fato mais importante. Porque teve outros tantos jovens na passagem de Jesus pela terra que morreram e Jesus não interveio para ressuscitá-los. Então nós temos que procurar alguma outra coisa que talvez estivesse escondida ou não estivesse tão clara. E aí a gente começa a perceber que o que fez com que o povo visse em Jesus a presença do profeta, do mensageiro de Deus, é o fato de Jesus agir movido por profunda compaixão por aquela mulher. Uma compaixão tão efetiva a ponto de mover Jesus a agir através daquele interesse de Jesus. O povo sentiu que Deus estava realmente visitando seu povo. E aí, amigo, amiga, emerge um detalhe, a grande lição para nós. Neste mundo corrido que a gente vive hoje, subjetivista, muitas vezes nós fugimos de situações embaraçosas, situações que pudessem causar algum transtorno em nossa vida. Jesus estava passando pela cidade de Naim. Possivelmente, presumivelmente, estava indo lá para anunciar o reino de Deus, para ensinar o povo. Mas aparece este fato inusitado. Jesus não foge dele, nem deixa também de ser o profeta de Deus. Ao invés de ensinar com palavras, Jesus ensina com atitudes. Ao invés de falar da compaixão, Jesus vive a compaixão. E aqui que está a lição, ou as lições. Em primeiro lugar, Jesus não opera este milagre como estardalhaço, com sensacionalismo, como alguém que quer chamar a atenção sobre si. Nós assistimos muito isso hoje, não é? Tem muita gente que quer mostrar que faz milagres, quer mostrar que está fazendo bem, então faz uma produção muito elaborada nestas bondades. Jesus não. Ele age naturalmente, sem estardalhaço. O seu objetivo não é chamar a atenção. O seu objetivo é atender, dar vazão à sua compaixão. Mas existe uma outra lição também importante para nós hoje. Como disse,
Nós vivemos num tempo em que os nossos interesses pessoais muitas vezes sobressaem. E diante daquilo que nós julgamos que vai interferir com nossos planos pessoais, nós fugimos. Mudamos de rumo, atravessamos a rua para não ter que nos envolver com aquela situação. Um dos grandes males do homem moderno é ser indiferente diante do sofrimento alheio. Jesus não. Jesus não tem medo de se envolver. Jesus não tem medo de se deixar conduzir pela compaixão. E aí, o fato desta compaixão envolver um jovem faz a gente refletir hoje sobre uma outra situação que nós estamos vivendo. Recentemente, nós temos ouvido muitos fatos tristes envolvendo jovens em nossa sociedade. Jovens que assaltam, jovens que matam, jovens que estupram. E diante deste quadro triste, às vezes a nossa atenção se fixa no jovem e nós esquecemos que estes jovens também têm mães. Sim. Há muita mãe hoje chorando a perda de seus filhos jovens. E nós, diante desta situação trágica, qual é a nossa reação? Às vezes, paramos muito no jovem infrator e queremos que ele seja punido, castigado. Claro, tem que haver punição. Mas o mais importante nesta punição não é o castigo em si. Quem age por compaixão quer recuperar o jovem. E esta é a tarefa nossa, de educadores, a tarefa de pais, a tarefa de professores, a tarefa de padres, de pastores, da igreja. Porque se nós nos omitimos nesta nossa tarefa, outras pessoas que têm interesse de desviar os jovens do mau caminho, se nós deixamos de ser profetas, se nós deixamos de ser representantes de Deus no cotidiano da nossa vida, certamente outras pessoas vão infiltrar e vão fazer a cabeça dos jovens tentando desviá-los do seu caminho. Meu amigo, minha amiga, ainda hoje, são muitas as mães que choram a perda de seus filhos. Não necessariamente perda física, mas muitas vezes perda moral, perda social. Nós não podemos ficar indiferentes diante desta situação. É preciso um esforço conjunto de todas as forças vivas da sociedade, família, escola, igrejas, para devolver vivos esses jovens para as suas mães, para a sociedade, para a vida. A paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.